pastor Roger Freitas para estar compartilhando uma palavra que eu tenho certeza. Eu quero pedir para você, por favor, né, abra o seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai usar o pastor Roger de forma sobrenatural nessa noite. Então, por favor, fique conectado, fique até o final. No final eu volto para, junto com ele, estarmos orando e abençoando ainda mais a sua casa. Então, abra o seu coração, né? Eu sei que você está em casa, às vezes a gente se distrai, mas agora para tudo. Ouça a palavra de Deus, não ouça só com os ouvidos, mas com o teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar algo poderoso nessa noite, em nome de Jesus. Pastor Roger, que Deus te use como sempre, querido. Amém, amém. Glória a Deus. Que bênção estar trazendo uma palavra nessa noite. E nós estamos atentos aí a tudo que Deus está fazendo e quer fazer no meio da sua igreja e no povo. Desde o início de tudo isso, nós temos conversado com outros pastores, com amigos, com pessoas de Deus. Temos orado, temos buscado a Deus, lido a palavra de Deus, buscando achar resposta em Deus daquilo que está acontecendo. E a gente vem conversando e orando, e algo que eu tenho compartilhado com o pastor Samuel é de que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será para sempre. A palavra, ela é imutável, ela não muda, é a palavra de Deus, é Deus falando aos nossos corações. Mas eu acredito muito de que ao longo do tempo existem períodos que Deus traz revelações, armas e estratégias novas para o momento específico que nós estamos vivendo. E o que nós temos feito como pastores, como ministros do Evangelho, é buscando respostas de Deus para esse momento. Com essa palavra eu quero deixar muito tranquilo de que a nossa igreja tem buscado a direção de Deus. Tudo que temos feito com a direção de Deus. Aquilo que Deus tem nos dirigido a fazer em meio a esse caos, em meio às leis, em meio às regras, às normativas, tudo que está acontecendo, os impeditivos para que nós estivéssemos presentes no culto com todo mundo. Com tudo isso, nós estamos buscando a direção de Deus. Eu tenho a certeza de que quando nós estamos na presença de Deus e buscamos a direção dEle, nós estamos sempre no caminho certo, independente do que está acontecendo, independente do que irá acontecer. Importante nós estarmos atentos àquilo que Deus quer falar. Nessa noite você está ligado conosco, ouvindo a palavra de Deus e esperando uma resposta de Deus para tudo isso que está acontecendo. Esperando um discernimento, algo sábio vindo de Deus através das nossas vidas para abençoar a sua casa, para trazer paz, refrigério ao seu coração. E nós temos orado para isso e buscado de Deus para que o seu coração seja apacentado nessa noite. Eu gostaria de falar um pouquinho acerca do jejum, para nós darmos uma introdução àquilo que eu gostaria de compartilhar nessa noite com cada um de vocês. O jejum, ele não é uma prática exclusiva dos cristãos, mas é uma prática que acontece em várias religiões, vários povos, várias nações do mundo jejuam por causas específicas. Os muçulmanos jejuam, os hindus, os budistas, os católicos, muitas religiões jejuam. E o jejum é nos apartarmos das coisas que nos fazem bem, das coisas que nos dão prazer, para nós nos apegarmos mais às coisas de Deus, aquelas coisas que são espirituais.
Então, quando nós renunciamos àquilo que é essência, que é básico para a nossa carne, nós não transformamos a Deus com isso, mas nós nos tornamos mais sensíveis à palavra de Deus ou com aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E por isso nós jejuamos, nós cristãos, e não jejuamos porque existe um mandamento ou algo imperativo na palavra de Deus dizendo, vocês têm que jejuar. Mas é muito claro pela palavra de Deus de que Jesus Cristo esperava que cada um de nós jejuássemos. E isso fica muito claro lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, quando Jesus começa dizendo, e quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, que deixam o seu rosto desfigurado para mostrarem para os outros que estão jejuando. Então é muito claro na palavra de Deus que Jesus esperava que nós fizéssemos jejum, ou seja, apartássemos cada um de nós das coisas boas, das coisas prazerosas para a nossa carne e nos achegássemos a Deus. No Velho Testamento era instituído um dia de jejum, que era chamado dia da expiação. E os fariseus jejuavam, e jejuavam 2 vezes por semana. E lá em Lucas, capítulo 5, versículo 33, alguns questionaram a Jesus, dizendo, disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Quem era o noivo aqui descrito? O noivo era Jesus Cristo. E que dias eram esses que o noivo lhe seria tirado? O dia da morte e da ressurreição de Cristo. E aqui nesse texto, Jesus não estava falando de um tempo de jejum somente para aquela época, naquele tempo, depois que ele morresse, ou depois que ele ressuscitasse, mas sim é um texto bíblico deixado para cada um de nós, que dias viriam que nós teríamos que jejuar, esses dias que nós estamos vivendo. Naquele dia, sim, jejuarão. Jesus não se referiu somente àquele momento, somente àquele tempo, mas sim para os dias de hoje. Em Isaías 58, 3, tem um relato sobre um jejum que nós não devemos fazer. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Isso o povo falando para Deus. Por que afligimos a nossa alma e tu não a levas em conta? Agora é Deus falando, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e brigas, para ferirmos com punhos iníquos, jejuando assim hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Isaías falando sobre pessoas que jejuavam e ao mesmo tempo brigavam, chegando a brigar com socos, xingando outras pessoas. O que a palavra de Deus aqui nesse momento está nos dizendo é, o que adianta nós jejuarmos e orarmos e buscarmos a Deus, se nós estamos brigando, xingando, discutindo? O jejum verdadeiramente precisa ser um momento santo, onde eu me aparto, não somente da comida e da bebida, mas me aparto das coisas que me afastam de Deus. Precisava ser um jejum santo, algo específico para Deus. E com essa pequena introdução acerca do jejum, eu queria fazer um paralelo sobre os dias que estamos vivendo. Acredito eu que esse tempo que estamos vivendo é um tempo de jejum. Um tempo de jejum e consagração.
Um tempo de nós nos apartarmos das coisas do mundo, coisas que nos dão prazer. Nos apartarmos dos nossos amigos, que nós gostávamos de abraçar. Salomão diz lá em Eclesiastes, dizendo: há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Acredito eu que estamos vivendo um tempo de jejum das coisas boas, de jejum do mundo, de jejum das praças, de jejum dos amigos, dos abraços, das festas, dos restaurantes, da comunhão. Desde o início de tudo isso, quando surgiu esse vírus, o mundo todo tem falado em quarentena, quarantine. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações falando em quarentena, em 40 dias de isolamento. Eu acredito que estamos vivendo em um tempo profético. 40 dias não é um número comum, não é algo comum. Quando nós enxergamos na Bíblia os relatos acerca dos 40 dias, de um tempo de quarentena, nós vemos que sim, estamos vivendo dias proféticos, aonde nossos filhos, nossos netos e bisnetos lembrarão da quarentena do coronavírus no ano de 2020. E nas Sagradas Escrituras há uma frequente relação entre o número 40 e períodos de preparação e expectativa e mudança. Deus fez chover 40 dias e 40 noites nos tempos de Noé. Moisés passou 40 dias de jejum no Monte Sinai, a sós com Deus. O povo de Israel passou 40 anos em êxodo, pelo deserto rumo à terra prometida. Elias passou 40 dias e 40 noites caminhando até o Monte Horebe. Israel viveu 40 anos de paz sob os juízes. Duraram 40 anos os reinados de Saul, Davi e Salomão, os primeiros 3 reis de Israel. Jonas proferiu 40 dias de julgamento sobre Nínive, para que se arrependesse. Jesus foi levado por Maria e José ao templo 40 dias após seu nascimento. Jesus jejuou durante 40 dias no deserto, onde foi tentado pelo diabo. Durante 40 dias, Jesus, ressuscitado, instruiu os discípulos antes de subir aos céus e enviar o Espírito Santo. Há também quem diga e considere que Jesus esteve fisicamente morto durante cerca de 40 horas, das 3 da tarde da sexta-feira santa até aproximadamente as 7 horas da manhã do domingo da ressurreição. A Bíblia não fala o horário, mas há quem diga que sim. Estamos vivendo num tempo de Deus. Mas você pode estar pensando, como assim um tempo de Deus, um tempo de caos, um tempo de problemas, um tempo de aflição? Eu quero lhe lembrar que todos os grandes avivamentos sempre precederam de uma grande catástrofe ou algo muito ruim aconteceu antes. E justamente essas coisas ruins aconteceram antes, para que houvesse uma preparação do nosso coração, uma preparação da sociedade, uma preparação da família, para realmente se voltarem para as coisas de Deus. Existem 3 coisas que para mim ficaram muito claras nesse período da quarentena que estamos vivendo. A primeira delas é a busca a Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto,
mas dos insensatos na casa de alegria. Quem sabe no início dessa quarentena você tem estado alegre, feliz, pensando que é um tempo de férias, um tempo para você curtir, com os pés para cima. Quem sabe a sua empresa já lhe pagou um abono importante para você ficar em casa, ou você tinha um dinheiro guardado para passar um tempo em casa. Mas eu quero lhe dizer que esse tempo é um tempo de luto, um tempo de tristeza, um tempo de corações contritos. É um tempo de nós colocarmos o nosso rosto no pó, a nossa cara em terra e clamarmos a Deus por misericórdia. É tempo de nós deixarmos de olhar somente para nós e olharmos lá fora e nos compadecermos com as viúvas que perderam os seus maridos, com os homens, as famílias que perderam os seus filhos, ante essa crise que está instalada no mundo. É um momento de luto, de nós pensarmos nas famílias que não têm alimento, que não têm comida, que passam necessidade, que estão passando dificuldade em meio a esse caos. É o momento de nós nos voltarmos a Deus, para a palavra de Deus, e entendermos tudo aquilo que Ele quer chacoalhar e falar aos nossos corações nesse tempo. É um tempo de nós ouvirmos a Deus, estarmos com o nosso coração aberto e entendermos o que Ele quer para cada um de nós. Que nós não venhamos a cair no engano e no erro de achar que isso é atributo somente de pastores, de pessoas que trabalham somente com isso. Porque eu não vou buscar, eu não vou ir lá me ajoelhar, hoje eu vou comer meu churrasquinho, hoje eu vou ficar com a minha família só aqui descansando. Não! Isso é um dever de cada um de nós, que fomos transformados por Cristo, que recebemos a salvação, que estamos no processo de santificação e que um dia seremos glorificados com Ele. É dever de cada um de nós, nesse momento, nesse tempo, nos compadecermos, nos voltarmos para Deus e olharmos para aqueles que são mais necessitados. Essa é uma das 3 coisas que tem ficado muito clara ao meu coração nesse período de quarentena. A segunda coisa que tem ficado muito claro é o olhar para dentro das famílias. As famílias estavam sendo esquecidas. As pessoas não estavam dando importância para a família. E isso eu não falo somente nas famílias aqui de Porto Alegre, ou nas famílias do Rio Grande do Sul, mas eu falo nas famílias do mundo inteiro, aonde as pessoas se levantaram contra a família, contra a instituição família, aonde as pessoas começaram a largar palavras, a criar textos, conteúdos, dizendo que um homem e um cão eram uma família, onde gatos e cachorros poderiam sim ser os membros da sua família. Pessoas morando em apartamentos de 14 metros quadrados, não querendo mais ter filhos, não querendo mais se relacionar com pessoas. Amados, eu quero dizer que a pior coisa que se pode fazer para um homem é trancar ele. Homem, eu digo homem e mulher, é fechar ele, é deixar ele guardado, porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver em comunidade, nos relacionando. Por isso eu quero lhe dizer, a internet, esse momento de você receber essa palavra, esse culto na sua casa, é um tempo, é um momento. Não se acostume em congregar na sua casa, porque isso é uma ferramenta, é uma estratégia de Deus para um tempo, para um momento. Deus nos criou para nós somos seres relacionais. Deus nos criou para nós nos relacionarmos, para nós nos abraçarmos, para nós olharmos um no olho do outro, para nós nos abraçarmos, estarmos juntos, nos cumprimentarmos, entendermos o problema do outro.
Deus é um Deus relacional. E nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E por isso nós queremos nos relacionar com as pessoas e tanto necessitamos. Por isso, em países ou em lugares onde existia a tortura, torturar uma pessoa era fechar a pessoa na chamada solitária. Era deixar a pessoa sozinha em um cubículo por dias. E a pessoa saía de lá louca. Você não foi feito para viver somente dentro da sua casa. Você foi feito para se relacionar com as pessoas. Acredite que esse tempo é um tempo separado para você reavaliar algumas coisas. Primeira delas que eu coloquei aqui, a busca a Deus. Segunda delas, olhar para dentro da sua família e entender o que é a família. Só esse mês eu fiz 5 vídeos acerca da família. Não vou me deter muito nesse assunto. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. A família é a expressão de Deus aqui na terra. E Deus se expressa com a humanidade através das famílias. E Deus quer sarar a nossa nação e o mundo através das famílias. E é por isso que o diabo tem tentado contra a sua casa. O diabo tem tentado contra os seus filhos, contra a sua esposa e contra o seu marido. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas sim contra os principados e potestades e os espíritos dominadores desse mundo. Não caia no engano que o problema é seu marido. Não caia no engano que o problema é a sua esposa. Não caia no engano que o problema são os seus filhos. O nosso adversário é um, e é o diabo, e ele tenta contra as famílias. As nações têm virado as costas para Deus. Homossexualismo, casamentos homossexuais, transgêneros, pessoas com 60 anos que se diziam ser uma criança de 8 anos, estavam sendo aceitas como uma criança de 8 anos e famílias adotando uma pessoa de 60 como se ela tivesse 8. Pessoas que se diziam ser um cavalo, sim, um cavalo, busque na internet lá, transgêneros, e ela era aceita como um cavalo, botava uma crina, botava uma roupa, e era aceita pela sociedade assim, e a sociedade teria que aceitar isso. Não tinha como Deus não intervir em tudo isso. E nós, como homens de Deus, nós precisamos lhe dizer essas coisas, lhe informar que não é esse o caminho que Deus preparou para a humanidade. Mas Deus preparou um caminho de transformação através das famílias. Lembrando da figura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos a expressão de Deus aqui na terra. As famílias são a expressão de Deus. Como ficou diferente agora em casa com a família, não é verdade? Principalmente para os pais, que alguns saíam de manhã cedo e os dois iam trabalhar. Alguns deles, ou os dois, estudavam até a noite. Deixavam o filho na creche de manhã e pegavam só no finalzinho da tarde, já dormindo. Se viam somente à noite, poucas horas. Buscando o quê? Correndo atrás de quê? Quando se deparavam, olhavam um para o outro, e o filho já estava com 15, 16, 18 anos, e ninguém mais se conhecia dentro dos lares. Depois vinham os psiquiatras, os psicólogos, tentar entender o porquê daquela rebeldia, porquê daquela situação daquele filho, sem tentar entender, muitos caindo em depressão, separações, divisões, e por aí adiante. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E nesse momento você está dentro da sua casa, podendo desfrutar junto com os seus filhos. Eu tenho a certeza que Deus tem lhe mostrado quão importante é abraçá-los, é liberar esse hormônio dentro de vocês chamado ocitocina,
chamado hormônio da felicidade, que ele só é ativado quando nós abraçamos, quando nós estamos em contato um com o outro. Você não foi feito para viver isolado, você foi feito para viver em comunhão. E pela graça de Deus, quando a nossa igreja estiver aberta e cremos no poder de Deus para isso, agora em maio, né, pastor? No início de maio, nós estarmos com a nossa igreja aberta, nós podermos nos relacionar com os nossos amigos, com os nossos irmãos, porque nós fomos feitos para vivermos em comunhão. Primeira coisa, nós buscarmos a Deus e nos voltarmos para Deus. Segunda coisa, é nós revermos valores. Com toda essa crise, isso nos fez refletir, nos fez pensar o que verdadeiramente importa. O que é importante na sua vida? O que realmente é essencial? Do que você estava correndo atrás? Pelo quê? Por quê? Para quem? O que lhe movia? A verdade é que o ser humano precisa de muito pouca coisa para viver. Ele precisa de comida, de casa, de roupas, uma causa para lutar. Precisa de muito pouca coisa. Nós acrescentamos, agregamos penduricalhos. A televisão, a internet, o marketing tem nos dito e nos dito que nós não somos felizes se nós não tivermos aquele carro do ano, se nós não tivermos aquela roupa de marca, se nós não fizermos aquela viagem para Nova York, que aliás hoje é o epicentro da pandemia do coronavírus. O lugar onde todos gostariam de ir, estar, tirarem fotos, os milionários do mundo. A cobiça por estarem, terem um apartamento na Times Square, os melhores shows, as melhores comidas, os melhores carros, as pessoas mais bonitas, mais belas. E hoje, tristemente, é um lugar de guerra, um lugar onde não tem pessoas na rua, onde o Central Park, um lugar onde as pessoas queriam correr, onde era motivo de ostentação para todos, era um lugar, agora está um lugar com tendas de guerra para atender as pessoas com esse vírus maldito. Milhares de pessoas morrendo todos os dias, 900 pessoas, 1000 pessoas, 1200 pessoas, todos os dias. Corpos sendo colocados em frigoríficos, para a tristeza de nós e do mundo. É momento de nós pararmos, de nós refletirmos, o que nós estamos correndo atrás. Estamos caindo em depressão por quê? Pelo quê? Qual era o caminho que a humanidade, nós, estávamos caminhando e indo? É tempo de nós refletirmos. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós nos voltarmos para a família. É tempo de nós ouvirmos o que Deus tem para cada um de nós. Esse tempo de quarentena não é um tempo por acaso na sua vida e na sua família. Jesus passou 40 dias no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto para uma preparação daquilo que iria vir. Encare essa quarentena como um tempo de jejum para a sua vida, para aquilo que Deus irá fazer na sua vida e na humanidade. Prepare a sua casa, prepare a sua família, porque Deus está preparando algo maravilhoso para cada um de nós. Lá em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, conta o relato de Jesus, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amados, nesse momento, nesse tempo de jejum, nesse tempo de quarentena, você pode estar vivendo ou passando por muitas lutas, muitas dificuldades. E eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei se está faltando alimento na sua casa. Eu não sei se a conta de luz está atrasada. Eu não sei se as brigas têm sido constantes dentro de casa, marido com o cônjuge, com os filhos. Eu não sei se a incerteza tem tomado o seu coração, a angústia, a depressão. Eu não sei como está a sua vida. Eu sei que agora é um tempo de preparação para aquilo que Deus está fazendo e vai fazer em você e na nossa nação. Era um tempo de preparação para Jesus para aqueles tempos. É um tempo de preparação, de jejum e oração para os nossos tempos. O diabo tentou Jesus e também tentará as suas vidas. Mas eu quero lhe dizer, permaneça firme, firme na palavra de Deus, porque eu tenho a certeza que o nosso Senhor Jesus enviará os seus anjos para lhe servirem. Curve a sua cabeça aí onde você está, na sua casa. E eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí, quem sabe é o seu marido, quem sabe é o seu filho. Se você estiver sozinho, pode erguer as duas mãos para os céus, eu tenho a certeza que o Espírito Santo está aí. Antes de nós orarmos, eu queria que você virasse para essa pessoa que está do seu lado e dissesse assim para ela: as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Repita para a pessoa: as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Coloque a sua família diante da presença de Deus. Volte-se para Deus. Olhe para os seus filhos, para os seus cônjuges. Busque ao Senhor Jesus. Reveja os valores na sua vida. E eu tenho a certeza de que tudo isso passará, e Deus lhe mostrará que esse tempo foi um tempo de Deus e tratamento para a sua casa. Curva a sua cabeça agora, eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com os meus irmãos, com os meus amigos, com aqueles que nos seguem, aqueles que receberam esse link através de uma mensagem de WhatsApp, aqueles que estavam digitando no YouTube e encontraram essa pregação, a todos aqueles que nos ouvem, Pai, e que nós sabemos que não foi por acaso que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, cobre cada um com a tua armadura celestial, Senhor, e livra-os, Pai, de todo mal, de toda estratégia, de todo plano do diabo contra essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, guarda os corações. Ajuda as mães
que estão com seus filhos em casa, Pai. Ajuda esses maridos, Pai, a participarem da vida comum do lar. Ajuda, Pai, cada uma dessas pessoas, Pai. Ajuda financeiramente. Ajuda com alimentos, Pai. Leva, Pai, irmãos, Pai, até essas pessoas a entrarem em contato, Pai, para levarem uma palavra de consolo, uma palavra de bênção, uma palavra de alegria. Pai, cuida dos teus filhos nesse tempo, que seja um tempo de transformação, Senhor, um tempo de amor, um tempo de nós pensarmos no próximo, um tempo de nós revermos os nossos conceitos, Pai. Pai, em nome de Jesus, sara a nossa terra, Pai. Sara, Pai, em nome de Jesus, o nosso Brasil. Nós oramos, Pai, agora, Senhor, por todas as autoridades, Senhor. Oramos pelos prefeitos das cidades, Pai. Oramos pelos governadores dos estados. Oramos, Jesus, por todo o legislativo, por todo o executivo, Senhor, pelos policiais. Oramos pelos profissionais, Senhor, da saúde. Oramos por todos aqueles que estão aí fora se expondo, o pessoal das entregas, Pai, o pessoal dos restaurantes, pessoal dos supermercados. Eu oro por cada uma das vidas, Pai. Eu oro por todos os empresários, Senhor, que estão com essas empresas fechadas e estão, Pai, angustiados, sem saber, Senhor, se vão permanecer fechados, Senhor, por tempo indeterminado, ou se vão poder abrir depois. Pai, eu te peço, traz uma paz, traz estratégias, traz criatividade. Tu é um Deus criativo, Pai. Tu é um Deus que criou os céus e a terra. Eu te peço, traz criatividade para esse empresário, traz criatividade para esse pai de família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam gerar renda, Pai, mesmo estando nas suas casas. Em nome de Jesus, Pai, Tu é um Deus poderoso, Pai, que não deixa desamparados os Teus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus uma igreja próspera em meio ao caos. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, trabalha nesses empresários, nessas famílias, nessas vidas, suportando cada um, Pai, em nome de Jesus, que não falte alimento, que não falte luz, que não falte água, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada uma dessas famílias, guarda o coração dos filhos, Pai. Guarda o coração dos filhos em obediência aos pais. Guarda o coração dos filhos. Guarda os olhos deles, Pai, para os sites na internet. Guarda o coração deles, Pai. Enche o coração deles, Pai, de palavra de Deus, de pregações, de palavras evangelísticas. Traz criatividade para os nossos filhos, Pai, para que eles possam evangelizar, criar conteúdo, criar vídeos, Pai, para abençoar as pessoas. Em nome de Jesus, que seja um tempo novo para a igreja, Pai, um tempo de renovo, de transformação, de novas ideias, novas ferramentas, Pai, novas estratégias. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, traz para o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.